Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, nossos ouvintes, nossos internautas. Boa noite, meu amigo Thiago. Ó, assim você me quebra, viu, Rutinha? Iniciando desse jeito, você me quebra. Sextou, Vitor Nogueira. Vambora. Ei, vamos falar sobre o Davi Luiz, que rescindiu com Fortaleza? Isso. Vamos falar sobre o Davi Luiz. Davi Luiz rescindiu com Fortaleza, isso já é oficial. Nota publicada pelo time do Fortaleza. Marcelo Paes também foi ao vídeo, às redes sociais, para falar sobre essa rescisão contratual do zagueiro Davi Luiz, né? Essa informação até a gente já tinha trazido que o Davi Luiz rescindiria, mas não era oficial. Hoje, oficialmente, sim, Davi Luiz rescindiu o contrato. Ele que tinha contrato com Fortaleza até 31 de dezembro de 2026, né? Ele rescindiu com Fortaleza, vai defender o Paphos FC do Chipre, né? Ele vai jogar aí no futebol do Chipre e assinou um contrato com esse time do Chipre de 3 anos. E aí tem também todo um plano de carreira. Ele parece que ofereceram a ele aí um plano de carreira pós esse contrato, que envolve até ele ser representante do Paphos, né? Divulgar o nome do Paphos, enfim, pelo futebol europeu. O Davi Luiz, a gente sabe, um jogador famoso no futebol europeu, campeão de Champions League com Chelsea, já defendeu o Arsenal, Paris Saint-Germain, grandes equipes do futebol, disputou a Copa do Mundo, é um grande nome. Enfim, vai trabalhar, vai ter todo um plano de carreira aí com o Paphos, e por isso também ele acabou rescindindo com Fortaleza. Além do que, ele chegou aí com status de principal contratação, ou uma das principais contratações, tendo em vista que também o Paul Fernandes chegou com esse status, né? Mas ele não foi bem no Fortaleza, disputou apenas 17 jogos, não rendeu, sofreu com muitas lesões, né, durante esse primeiro semestre aí no time do Fortaleza. E aí é um jogador que também tinha um contrato, né, recebia um valor bem alto, né, não era a primeira opção na zaga do Fortaleza. Então Fortaleza também tem um alívio financeiro com a saída do Davi Luiz. Foi bom para ambos os lados, rescisão amigável. Nessa informação confirmada pelo próprio Marcelo Paes, que foi uma rescisão amigável. Ele agradeceu aí o jogador pelo tempo de serviço prestado aí com a camisa do Fortaleza, né? E aí o Davi Luiz, então, ele tá fora, e o Fortaleza vai em busca de um novo zagueiro para repor a saída do Davi Luiz, embora o Davi Luiz, como eu disse, não fosse titular, mas o Fortaleza vai em busca no mercado ainda de um novo zagueiro para repor essa saída. Tá certo, Vitinho. Pois vamos falar agora sobre o Fortaleza, que acertou com 2 reforços. Exatamente, o Fortaleza encaminhou 2 estrangeiros aí, mais 2 estrangeiros chegando ao time do Fortaleza. Mas vamos começar falando do jogador que vai fazer parte do elenco profissional. Esse aí é o Jason Guzmán. Ele pertence ao Torpedo Moscou da Rússia, né? Nos próximos dias, inclusive, ele já deve estar desembarcando na capital cearense para realizar exames médicos e assinar contrato com Fortaleza. Ele deve assinar um vínculo longo com o time do Fortaleza. Ele é meio campista, né? E ele já acertou com Fortaleza. No Torpedo Moscou, clube que ele defende desde a temporada passada, ele marcou 18 gols e deu 9 assistências. Mas ele passou a maior parte da carreira dele trabalhando no futebol colombiano, onde ele passou pelo Tolima, pelo Atlético Nacional e pelo Envigado, né? Ele é o 5º reforço anunciado pelo time do Fortaleza nessa janela de transferências. Vai lembrar, Fortaleza já anunciou os reforços dos atacantes José Herrera e Adam Barreiro, do goleiro Vinícius Silvestre e do lateral esquerdo o Everson, né? Vinícius Silvestre, o Everson, José Herrera e Adam Barreiro, todos eles já apresentados, todos eles também, aliás, 3 deles, né? 2 deles já, inclusive, já entraram em campo, que foram José Herrera e o Adam Barreiro. O Vinícius Silvestre estava sendo relacionado, estava indo no banco, mas não estreou ainda oficialmente, nem o Everson também ainda não estreou, mas os outros 2 já estrearam. E aí tá chegando mais esse meia para o time do Fortaleza, que também anunciou a contratação de um outro meia, só que esse é pro Sub-20. No caso, é o Paulo
Riveiros tem 19 anos, é paraguaio, defende o Olímpia do Paraguai, chega por empréstimo ao time do Fortaleza, né? Ele que vai ficar aí por 18 meses no time do Fortaleza, ou seja, até janeiro de 2027 por empréstimo. Mas ele também tem opção de compra fixada no valor de 2,8 milhões de reais. Ou seja, se ele for bem no Fortaleza e o Fortaleza quiser comprá-lo, vai desembolsar 2,8 milhões de reais por 50% do passe do jogador. Ele que tem passagens também pela seleção paraguaia na base, né? E aí o Fortaleza tá apostando nesse jogador, Rutinha, como o Kevin Andrade, como o Fortaleza fez com o Kevin Andrade. Contratou o Kevin Andrade do futebol venezuelano, né, pro time sub-20. Ele foi muito bem, foi colocado no time profissional, foi bem também. O Fortaleza foi lá e comprou o passe do jogador, né, o Kevin Andrade, que hoje faz parte do elenco profissional do Fortaleza e que inclusive já recebeu sondagens de times até mesmo de fora do estado. Então, de fora do estado não, de fora do país, inclusive, né? De fora do estado também foi São Paulo, também foi um time que andou sondando o Kevin Andrade. Então o Fortaleza tá apostando nessa receita aí que deu certo com o Kevin Andrade e também pode dar certo com o Paulo Riveiros. Pois é, a gente já falou demais do Fortaleza, vamos falar agora sobre o Vozão. Pois é, porque desembarcou agora há pouco em Fortaleza, ontem, o Vina. Exatamente. O Vina desembarcou ontem, na noite de ontem, por volta das 9 horas da noite. Ele desembarcou na capital cearense, foi recebido por dezenas de torcedores, né? Foi uma recepção calorosa aí da torcida do Ceará. Inclusive ontem mesmo, ele já falou como jogador do Ceará, as primeiras palavras dele como novo atleta, como essa volta aí do Vina com a camisa alvinegra. Vamos lá. Eu fiz a escolha certa de querer voltar, ainda bem que deu certo. Estou muito feliz e preparado, né? Me preparei esse tempo, né, fora, não deixei de acompanhar em nenhum momento. E agora, cara, é aproveitar, né, me unir logo ao grupo, né, ao Condé, né, trabalhar, porque eu tenho certeza que juntamente com meus companheiros, né, com a comissão técnica, com a diretoria e principalmente com a torcida, eu tô apto aqui para poder reescrever a história, né, continuar a história. Pois é, ele vai continuar a história como a gente trouxe. Ele foi muito bem na primeira passagem pelo time do Ceará, agora tá retornando. Primeira contratação do Ceará nessa janela de transferências agora do meio do ano. Ceará que também tá no mercado e que inclusive, Rutinha, temos aí uma notícia não muito boa, né? Que no caso foi a LDU que recusou a proposta, né? A segunda proposta do Ceará pelo Brian Ramírez. Inclusive, quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, tá vendo agora uma postagem da LDU em que eles dizem: ele fica. E aí a foto do Brian Ramírez com outros dois companheiros de LDU. Recado dado, recado direto. A LDU recusou a proposta do Ceará de 2,5 milhões de dólares, né, cerca de 18 milhões de reais pelo Brian Ramírez. O Ceará, com essa nova recusa da LDU, o Ceará já informou ao clube equatoriano que não vai mais negociar para ter o atleta. Como foi essa recusa? A LDU gostou da proposta? Gostou da proposta, gostou dos valores, até aceitou o valor, mas não aceitou a forma de pagamento. A LDU exigia que o pagamento fosse de forma integral. E aí, lembra daquele assunto que você estava falando sobre pagamento em cash? Então, a proposta do Ceará não era pagamento em cash, não era o valor integral. 18 milhões, Vitor Nogueira. É muito dinheiro para ser desembolsado. E aí, a LDU, então, já que você não vai pagar o dinheiro de vez, então, você não vai levar o jogador. Bom para o LDU, bom para o Thiago Nunes, né, que não queriam. A LDU até gostou da proposta e poderia até vender, mas o Thiago Nunes queria que o jogador permanecesse, principalmente porque ele é um dos principais atletas da LDU na temporada, né, nessa temporada que ele disputou já 26 jogos, ele marcou 4 gols e deu 6 assistências, mas a gente sabe que nem é só a questão dos números, de 4 gols e 6 assistências, mas também o desempenho dele dentro de campo tem sido muito bom. E aí, Brian Ramírez não vai ser jogador do Ceará. E o Ceará agora vai em busca de um outro ponta
que é uma das posições que o Ceará busca nessa janela de transferências ainda. O Ceará tem que correr contra o tempo, porque tá acabando aí o prazo dessa janela, então o Ceará tem que correr para acertar logo essas contratações. Como é que fica a situação do Ceará? Tem alguma outra opção aí em mente? Marcinho, como a gente trouxe aqui, o Marcinho é uma opção, né? E aí a gente trouxe até aquela questão da postagem enigmática dele, falando sobre o futuro, né? Mas até agora, até o momento, nenhum outro nome, só esses 2 nomes surgiram mesmo como aí possíveis nomes de reforços para o time do Ceará, né? Para ponta, no caso, né? Que são do Brian Ramires e do Marcinho. Com o Brian Ramires fora da jogada, Marcinho ganha força como aí um jogador que pode acabar defendendo o time do Ceará. Se não for o Marcinho, o Ceará vai ter que correr atrás de outros nomes. É bom que se diga, a gente traz os nomes que a imprensa consegue vazar, que a imprensa consegue descobrir, mas não necessariamente só estão trabalhando com esses nomes. Os clubes de futebol hoje em dia, com toda a tecnologia que tem, com todos o scout, trabalho de scout que tem, os clubes eles conseguem mapear vários jogadores ao mesmo tempo. Então, a lista de possíveis nomes é vasta, né? Mas esses nomes que a gente traz aqui são sempre nomes que a imprensa consegue ali descobrir e vazar. Mas de firmado, só o Vina. De firmado só o Vina, porque o clube só divulga a informação, só anuncia a contratação oficialmente depois que o contrato está assinado. Porque o que acontece no futebol, principalmente alguns anos atrás, acontecia do jogador não assinar o contrato, se apresentar no novo clube e assinar depois com outro clube. E aí o clube que anunciou a contratação acabar de mãos abanando. Aconteceu, por exemplo, isso no futebol cearense aconteceu diversas vezes entre Ceará e Fortaleza, por exemplo. Eu acho que me vem logo na cabeça o primeiro aqui é o Marcelo Nicásio, que apresentou no Fortaleza, né, e tal, treinou no Fortaleza, no outro dia assinou contrato com o Ceará, foi embora pro time do Ceará. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Então, assim, não dá pra anunciar antes do contrato assinado, então os clubes agora têm essa cautela de só anunciar depois que o jogador assinar o contrato, que aí não tem mais jeito. Está certo, Vitinho, muito obrigada pela sua participação, bom final de semana e até segunda. Até segunda-feira.